Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô comemorando 100 dias morando em Málaga. Eu tô aqui sozinho no AP, os meus roommates não estão aqui. 2 estão na França e uma está trabalhando. E hoje também é o dia que eu me despeço desse apartamento e dessa cidade. E potencialmente da Espanha por um tempo. Agora são 2h18 da tarde. E do dia 25 de setembro de 2024. E eu tenho um voo para a Inglaterra hoje. E algumas das coisas que estão acontecendo são... eu tenho 2 propostas / processos seletivos que eu estou participando para trabalhar na Inglaterra. Um deles é na cidade de Bath e o outro é em Leeds. Os 2 para trabalhar como desenvolvedor de software. E quando eu originalmente vim para a Europa, a ideia era ir para a Itália, porque o meu pai mora lá, em Torino. E meio que ver o que acontecia, porque eu estava muito tempo desempregado em Florianópolis, tendo dificuldades para achar novas oportunidades, e eu fui muito privilegiado por ter uma parte da minha família no Brasil e uma parte da minha família na Europa. Na Europa, assim, dividida em a maior parte da minha família sendo na Inglaterra e só meu pai morando em Torino. E depois de um certo tempo em Torino, eu já estava prestes a voltar pro Brasil e eu recebi uma chamada do meu amigo Kairê, me chamando pra morar aqui nesse apartamento com ele. E eu vim, porque eu não tava me sentindo pronto pra voltar pro Brasil, eu tava gostando da vida que eu tava tendo aqui na Europa, que é bem fácil. E aí eu vim. E desde lá, eu cheguei aqui em Málaga no dia 17 de junho de 2024, que foi meu aniversário de 24 anos. E desde então eu vivi tanta coisa, tantas coisas aconteceram, eu aprendi tanta coisa também e eu queria registrar porque esse é um momento que eu sinto que é muito crítico. Esse dia é muito crítico pra minha vida, mas às vezes a maioria do tempo a gente exagera sobre as coisas. Então, eu tô fazendo isso mais pra documentar, pro Luke daqui a um ano poder assistir isso e lembrar de como era a sensação de estar aqui nesse momento, esperando pro meu voo pra Inglaterra. Já eu vou me ajeitar e eu vou lá pro aeroporto de Málaga, vou pegar um ônibus, depois um trem. Eu vou levar minha mala, meu violão, tudo que me pertence, esse celular que eu tô gravando isso, o computador que tá aqui apoiado. E é isso. A Espanha foi fenomenal. Eu realmente gostei muito. Obviamente tem muitos outros lugares pra se ver, como... Eu fui em alguns poucos. Eu fui pra Granada por uma semana, que eu adorei. Eu vi o castelo de Alhambra e foi apaixonante. Eu também fiquei bastante aqui por Málaga, eu fui pra Torremolinos, eu fui pra Fuengirola, que são 2 lugares muito lindos. E a Espanha certamente tem uma energia especial e Málaga é muito, muito, muito bom de se viver. Agora pro futuro. Eu hoje à noite vou pra Steyning, pra casa do meu tio. É uma vilinha perto de Brighton. E eu tô na expectativa de conseguir um emprego, pra ser sincero. Eu já até conversei com meu tio e com outras pessoas da família que eu cheguei num ponto da minha vida em que eu trabalharia com a maioria das coisas, eu não vou dizer qualquer coisa, mas eu nunca antes na minha vida trabalhei como, por exemplo, garçom ou, não sei, um trabalho de auxiliar em algum lugar, ou como caixa de supermercado, por exemplo. E essa é uma possibilidade que eu considero mais real, agora que eu tô aqui. Eu tenho um amigo de longa data que tá na Inglaterra agora, o pai dele também é inglês, e eu também conheci ele no Brasil. E ele também é brasileiro, como eu. E ele tá trabalhando num trabalho simples, tá vivendo uma vida muito legal, conheceu uma moça muito querida. E às vezes eu penso nesses períodos de transição. Óbvio que a minha intenção seria trabalhar como desenvolvedor na Inglaterra, né? Mas se eventualmente isso não funcionar agora,
vai funcionar no futuro também, e eu poderia trabalhar com outras coisas nesse meio tempo. Que mais? O maior drama dessa viagem foi que... Deixa eu só não deixar a tela apagar. Pronto. O maior drama dessa viagem foi que eu participei de 2 processos seletivos aqui na Espanha. Um deles, o meu roommate brasileiro meio que arranjou pra mim, foi QI, né, que indica. E era um trabalho de consultoria para um grande banco aqui da Espanha, para trabalhar com análise de dados, com Python, né? E acabou que esse emprego não vingou, porque eles demoraram muito para responder, era muito enrolado e eu não tinha muita clareza sobre as etapas do processo ou o que eu faria. Enfim, eu fiz o máximo que eu podia, mas acabou não vingando esse emprego. Teve um outro emprego que era também numa empresa, era uma empresa sueca, com um escritório aqui em Málaga, e eles ofereciam visa e tudo. E essa é uma que eu realmente dei a vida. Durante a minha vida, eu não lembro de muitos momentos em que eu cheguei perto de dar 100% do que eu tinha, lá ele. Mas o esforço para essa vaga realmente foi muito grande. E eu vou cortar o suspense, a vaga não deu certo, infelizmente. Eu passei pelas 4 etapas do processo, teve desafio de código, teve conversa com o tech lead, com RH, com outras pessoas do time. Mas acabou que eu não consegui esse emprego na Espanha por documentação insuficiente. E um dos motivos que eles deram disso é que eu não tinha um diploma. E caso você não tenha diploma e você queira trabalhar para a Europa ganhando mais de 40 mil euros, o seu visa precisa ser de High Skilled Worker. E para isso você precisa ou de um diploma, ou você precisa comprovar 3 anos de experiência na área. Eu estava conversando com a moça de imigração que tentou por muito tempo ajeitar o meu visa e fazer com que a vaga funcionasse, e ela explicou que os únicos documentos aceitos pelo governo espanhol são realmente, como diz, por exemplo, da CTPS brasileira, tipo, documentos oficiais do governo que atestam que você trabalhou com um cargo específico e que você pagou seus impostos bonitinho, pagou INSS e tudo mais. E o problema é, eu só trabalhei por 1 ano e meio como CLT, como desenvolvedor, por meio de CLT no Brasil. Então, porque eu não tinha o diploma e porque eu não tinha a experiência comprovada suficiente para a vaga, acabou que eles não podiam fazer nada com o meu visa. E esse é o motivo principal de eu estar mudando para Inglaterra, porque eu tinha a chance de voltar para o Brasil, voltar a morar com a minha mamãe, que eu tô morrendo de saudade dela, e ver meus amigos, e voltar para o Brasil, voltar para Floripa, curtir um verãozão lá. Mas eu senti que eu não estava pronto ainda. Eu senti que, ainda que eu tenha dado o meu máximo, eu não consegui ainda o que eu queria vir pra cá, vindo aqui pra Europa, que era mudar minha vida, mudar de rumo, testar novas coisas, ver no que dá. Então, eu já estive mais pessimista. Quando essa vaga deu errado, eu me senti muito mal, porque eu estava em outro país, longe de família, longe da maioria dos amigos, e eu cheguei extremamente perto. Eu já tinha uma data de início, hoje é dia 25 de setembro, eu ia começar dia 7 de outubro nessa vaga. E era um salário muito maior do que qualquer coisa que eu tinha na minha vida. Eu tinha planos de ajudar minha mãe, ajudar minha avó, com dinheiro lá no Brasil, mas, enfim, acabou não dando certo. Tudo isso para dizer que hoje é potencialmente um dos dias que eu estou mais otimista, porque, como eu disse, eu tenho essas 2 chances de emprego na Inglaterra, e também chegou mais uma indicação hoje. Dá um salve aí pro Bruno, que mandou um WhatsApp pra mim falando que tem vaga de front-end que ele recebeu no LinkedIn e me indicou. Então, muito obrigado a ele. E no mais é isso. O apartamento tá meio quieto, a vibe tá meio tensa um pouco com a minha viagem.
tem alguns aspectos dela que eu não posso compartilhar publicamente, mas que eu preciso muito que dê certo. E amanhã eu tenho um agendamento em Londres para renovar o meu passaporte inglês, o que me tornará elegível para trabalhar na Inglaterra. Isso é algo que eu preciso que dê muito certo também. Então, eu não tinha plano quando eu comecei esse vídeo do que falar. Eu só pensei que eu adoraria daqui a um ano ver esse vídeo e lembrar de como eu tava me sentindo. E então, esse vídeo é mais pra mim do que pra qualquer pessoa vendo. Mas ainda assim, eu pensei em milhares de lições super clichê pra deixar no vídeo, pra tornar ele mais assistível, etc. Mas assim, não me vem nenhuma agora. Na verdade, me vem uma assim, que é... Eu não lembro onde eu li essa frase. Se eu inventei... Não inventei. Mas eu vi em algum lugar. Que é... Maximize the things you can control and minimize the things you cannot control. Traduzido do inglês é basicamente: maximize o seu esforço nas coisas que você pode controlar e minimize o seu esforço nas coisas que você não pode controlar. E esse é um mantra que eu tenho repetido muitas vezes, porque principalmente quando você começa a ser adulto, essa foi minha primeira vez morando sozinho e foi em outro país. Então eu enfrentei diversos desafios que eu nunca tinha enfrentado antes. E principalmente quando você começa na vida adulta e as coisas começam a acontecer e você começa a perceber que você tem muito mais agência sobre as suas decisões do que quando você vive com os seus pais, você começa a perceber que existem certas coisas que você põe sua energia que geram muito resultado. Essas são as coisas que você controla. Disciplina, estudo, você tomar conta das coisas que você sabe que são importantes, resolver as coisas que você sabe que são importantes. Enquanto talvez a parte até mais importante dessa frase seja minimizar o seu esforço nas coisas que você não controla. Isso vai de muitas situações da vida. Por exemplo, uma situação em que eu me encontrei muito nesse período foi esperando a resposta de emprego. Qualquer que fosse a etapa, qualquer que fosse a oportunidade, sempre tem aquela espera, né? Você faz uma entrevista ou você entrega algum projeto de desafio de código e você tem que esperar, né? Você tem que esperar eles responderem, você tem que esperar ver se você saiu bem, se você saiu mal. E algo que eu sofri muito na minha vida era com a ansiedade dessa espera. De ficar pensando, mas naquela parte eu errei, aquele código eu podia fazer assim, naquela parte eu não fui tão simpático, eu esqueci de, falar de um ponto positivo meu na entrevista, gaguejei, enfim. É normal pensar nessas coisas, é normal ficar ansioso, todo mundo fica. Mas eu sempre tentava limitar isso e lembrar desse mantra, né? Que quando você já fez algo, vamos usar como exemplo a entrevista, você já fez. Tem algo a mais que você possa fazer agora? Existem situações em que tem. Por exemplo, isso eu vou usar para encerrar o vídeo, porque já tá 14 minutos. Uma das oportunidades de emprego que eu tenho na Inglaterra a segunda etapa é presencial, na cidade de Leeds, certo? E no fim da primeira etapa, eu tava lá conversando com um cara, né? Eles gostaram bastante do meu perfil, eram 2 caras. Gostaram bastante do meu perfil e aí falaram, né? A próxima etapa é presencial. Aí eu meio que fiz uma cara assim e falei, porque Leeds é uma cidade relativamente distante de Steyning, que é pra onde eu vou hoje à noite, pra ficar com família. Então eu perguntei pra eles, pode ser... Essa entrevista pode ser remota? A segunda etapa? Aí eles meio que olharam um pro outro assim e ficaram, a gente vai ver sobre isso. E aí a gente se despediu e a entrevista acabou. E quando a entrevista acabou, eu pensei, poxa, ficou meio que um tom amargo assim na entrevista, sabe? Pro final. Porque, querendo ou não,
o último sentimento da entrevista foi uma barreira, né? Foi tipo uma incerteza de, pô, será que ele consegue vir pra Leeds? Será que ele não consegue? Tal. E tenham em mente que essa é uma vaga híbrida, certo? É 2 vezes por semana em Leeds. Então, quando eu tava depois da entrevista pensando, eu falei, poxa, tipo, eu deixei uma barreira no final, deixei uma incerteza, né? Aí eu pensei no meu mantra: maximize as coisas que você pode controlar e minimize o que você não pode controlar. O que eu não posso controlar é como a entrevista terminou. Porque já foi, aconteceu. Eu dei o meu máximo e aconteceu. Mas o que eu podia controlar era mandar um e-mail pra eles. E eu acabei fazendo isso. Foi naquela mesma tarde mesmo, aproximadamente 2 horas depois da entrevista acabar. Eu mandei um e-mail falando assim: olha, gostei muito de falar com vocês, gostei da vaga, o que é verdade, as duas coisas são verdade, é uma vaga super interessante de desenvolvimento. E eu terminei o e-mail dizendo: independente de se puder ou não ser remoto, se tiver que ser presencial a próxima etapa, eu vou dar o meu melhor para ir presencialmente. Eu só não posso essa semana. E foi isso que eu falei pra eles. Essa entrevista foi na segunda, 2 dias atrás. Agora é quarta-feira. E eu só expliquei pra eles no e-mail assim: eu não tenho problema nenhum em ir presencial. Só que, como eu vou estar com família, eu só posso fazer isso a partir de tal data. E eu pensei por um tempo: será que eu mando, será que eu não mando? Eu falei: quer saber? Isso vai me deixar mais tranquilo. Isso às vezes pode ser um diferencial no fim. Imagina se tem 2 candidatos muito próximos e um deles fala: não, eu já moro em Leeds, eu consigo ir pra entrevista presencial amanhã. E eles estão comparando meu perfil com desse cara e pensam, tipo, poxa, esse rapaz tá meio longe, não sabe se vai conseguir vir aqui pra entrevista ou não. Enfim, eu estou entrando em devaneios, mas o grande ponto é esse, de que dá pra aplicar essa frase em qualquer coisa da sua vida, realmente. Relacionamento, emprego, viagem, família, amizades, enfim. E é isso. Eu fiz esse vídeo porque eu tô extremamente solitário nesse apartamento sozinho e eu tô num dia importante da minha vida e eu queria registrar algumas das coisas que estavam passando na minha mente. Então, eu já tô com toda a documentação pronta, minha mala está semi-pronta e agora eu vou varrer o meu quarto, estender umas últimas roupas, tomar um banho e ir pro aeroporto. E com sorte vai dar tudo certo. Eu vou chegar na Inglaterra, encontrar meu tio. Amanhã eu vou pegar o meu novo passaporte inglês e eu vou estar pronto para uma nova etapa da minha vida. E é isso. Se você sobreviveu até aqui, obrigado por assistir, por ser minha companhia. E a gente se fala em breve. Fechou? Tchau.